Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, fiel. O Corinthians voltou mais leve, voltou mais confiante e voltou assustando todo mundo. A estreia no Paulistão não foi só uma vitória por 3-0, foi um recado, um aviso claro de que aquele Corinthians pressionado, pesado e travado ficou para trás. O clima mudou, o vestiário mudou, o comportamento em campo mudou. E se você piscou, talvez ainda não tenha percebido o tamanho dessa virada de chave que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Então, antes de tudo, já se inscreve no canal e deixa o gostei agora. Isso fortalece demais o nosso trabalho, ajuda o vídeo a chegar para mais corintianos e mantém o canal trazendo sempre informação quente do timão. Representa fiel, porque isso aqui é Corinthians. Agora vamos aos fatos. Estreia sensacional no Campeonato Paulista. 3-0 contra a Ponte Preta, 2 gols de zagueiro, 1 de volante, bola parada funcionando, time confiante, jogador arriscando, tentando, finalizando. Um Corinthians que jogou solto, com prazer, com vontade. E isso não nasce do nada. Isso vem de um ambiente que mudou completamente depois do título da Copa do Brasil. Se você pegar entrevistas de alguns jogadores 3 meses atrás e comparar com agora, parece outro elenco. O astral é outro, o discurso é outro, o olhar é outro. André Ramalho falou algo muito forte recentemente. Ele disse que, em meio ao caos que era o Corinthians fora de campo, ele não conseguiu ajudar a esposa no momento em que ela mais precisou. E olha o peso disso. Enquanto o clube sugava energia, pressionava, exigia, era a esposa dele quem estava sustentando emocionalmente a casa. Isso faz a gente lembrar de algo que muitas vezes esquecemos. Jogadores não são robôs, não são super-heróis, são seres humanos. Com família, problemas, dores, pressões. E quando o ambiente melhora, isso reflete direto dentro de campo. Não é coincidência, é consequência. Dentro das 4 linhas, o Corinthians fez o que precisava fazer. E é importante ser justo. A Ponte Preta veio extremamente fragilizada. Time recém-saído da Série C, elenco desmontado, transfer ban, jogadores importantes fora, banco preenchido com garotos da copinha. Era obrigação vencer e o Corinthians venceu. Mas venceu do jeito certo, sem sustos, sem drama, sem sofrimento desnecessário. No primeiro tempo ainda perdeu gols e ficou no 0-0, mas quando saiu o primeiro gol, tudo fluiu, a confiança apareceu, o segundo veio com naturalidade, o terceiro confirmou um jogo controlado e mais do que o placar, o que chama atenção é o comportamento coletivo. Mateuzinho fez o vai e volta com intensidade, Bidon arriscou, deu rolinhas, jogou solto. Jogador confiante faz isso. E esse nível físico chama a atenção também, mesmo vindo de pouco tempo de descanso. O time mostrou o ritmo. Um atleta profissional pode perder um pouco em 10 ou 11 dias, mas não perde tudo. E o Corinthians mostrou que está inteiro, competitivo e preparado para uma sequência muito mais pesada que vem pela frente. Porque agora o desafio aumenta. Red Bull fora de casa, São Paulo em casa, Santos fora. 3 jogos de nível Série A, sem margem para erro. Por isso esses 3 pontos eram fundamentais. Era preciso largar na frente, criar gordura e principalmente manter o embalo emocional. E tem mais coisa acontecendo fora de campo. Ralf e Ranielli já voltaram a treinar com bola. Dorival já deixou claro que só joga quem estiver 100%. Memphis ainda trabalha na parte interna e deve precisar de mais tempo. Garro segue em recuperação da cirurgia. Angileri ainda sem contrato. O elenco ainda é curto. Teve jogo com 18 jogadores de linha e jovens chamados apenas para completar o banco. E é exatamente por isso que a diretoria está se movimentando, dentro da realidade do clube, sem dinheiro, sem loucura, apostando em oportunidades de mercado, jogadores livres, empréstimos com opção de compra. É o que dá para fazer agora. E é aqui que entram 2 nomes que estão mexendo com a cabeça da torcida: Matheus Pereira e Pedro Milanes. 2 perfis diferentes, mas que mostram claramente a estratégia do Corinthians nesse momento. Mas calma, porque a história desses reforços, os bastidores da negociação e o que eles podem representar para o elenco, isso tudo eu vou te contar na próxima parte. Agora vamos falar de mercado da bola, porque o Corinthians não está parado. Pelo contrário, está se mexendo do jeito que dá, dentro das limitações, mas com estratégia. E isso precisa ser dito com clareza para a fiel entender o cenário real.
real, sem ilusão e sem discurso pronto. O primeiro nome é Matheus Pereira. E antes que alguém torça o nariz, é importante contextualizar. Esse não é um jogador desconhecido do Corinthians. Ele surgiu na base do clube lá atrás, ainda em 2016. Muita gente lembra dele pelo episódio do pênalti de cavadinha na Copinha contra o Flamengo, quando ainda era muito jovem. Aquilo marcou. A torcida pegou pesado, ele saiu do clube, precisou amadurecer longe daqui. O tempo passou, o Matheus cresceu, ganhou corpo, ganhou experiência. Hoje é um jogador mais pronto, mais responsável, atuando mais recuado, fazendo função de segundo volante, ajudando na saída de bola e na recomposição. Estava no Fortaleza, vinha sendo utilizado como opção, não era titular absoluto, mas é exatamente esse tipo de perfil que o Corinthians consegue buscar agora. Ele chega por empréstimo com opção de compra, ou seja, sem loucura financeira, sem compromisso imediato. É uma aposta controlada. Se render, o clube avalia a permanência. Se não render, segue a vida. Simples assim. E ele chega para suprir uma carência clara. O Corinthians perdeu o Maicon, que terminou a temporada como titular e capitão na Copa do Brasil. Essa saída pesa. Não dá para fingir que não. Mas dentro da realidade atual, a diretoria busca alternativas para montar elenco, dar opções ao treinador e evitar improvisos. E é aqui que entra o segundo nome, que talvez seja o que mais gera curiosidade: Pedro Milanes, ou Pedro Milans, como alguns estão chamando. Jogador uruguaio, 23 anos, ex-Penarol, titular em boa parte da temporada passada, mas que ficou livre no mercado porque o clube uruguaio não conseguiu renovar contrato. O Penarol tentou renovar. O jogador pediu mais, o clube não aceitou, o contrato acabou, e aí o Corinthians apareceu. Jogador jovem, sem custo de transferência, com margem de crescimento e potencial de revenda. É exatamente o tipo de oportunidade que o clube precisa aproveitar nesse momento. Pedro Milanes chega, em teoria, para ser reserva do Mateuzinho, mas futebol não respeita teoria. Se treinar bem, se adaptar rápido, se mostrar personalidade, ninguém garante que ele não possa brigar por posição. 23 anos ainda é idade de formação. É um jogador que pode evoluir muito no ambiente certo. E aí surge aquela crítica clássica: o Corinthians só pega sobra, só pega jogador livre, só aposta. Mas a pergunta é simples: qual é a alternativa hoje? O Corinthians não tem 7 milhões de euros, não tem 6 milhões de euros. Não tem 10 milhões de euros para investir em lateral, volante ou atacante. O clube ainda tem muita gente para pagar. A prioridade é sobreviver, equilibrar e competir. E mesmo assim, olha o que o Corinthians fez em campo na estreia. Time organizado, bola parada funcionando, jogadores confiantes. 2 gols de zagueiro mostram treino, repetição, trabalho específico. Não é acaso. Lucas Silvestre, auxiliar e filho do Dorival, é conhecido por ser obcecado por bola parada. Treina isso exaustivamente. Gustavo Henrique é um dos melhores cabeceadores do elenco. E quando a bola parada decide jogo, principalmente no início da temporada, isso mostra preparo. E tem um detalhe simbólico: o primeiro gol sai quando o jogo ainda estava 0-0. Isso muda tudo. Abre espaço, obriga o adversário a sair e aí o Corinthians joga no conforto. E esse conforto não é só técnico, é emocional. O time está leve, confiante. O chute do Mateuzinho no segundo gol é de quem está sem medo. A bola rebate e entra porque o jogador acreditou, finalizou, não se escondeu. Isso tudo dura um tempo. É natural após um título grande. O futebol é muito psicológico. Metade do caminho é a cabeça. E hoje o Corinthians está com a mente no lugar, mas agora vem o teste de verdade. Sequência pesada: Bragantino fora, São Paulo em casa, Santos fora. Jogos grandes, com pressão, com rivalidade, com estádio hostil. É aí que a gente vai medir até onde esse Corinthians pode ir nesse começo de temporada. E no meio disso tudo, tem ainda Supercopa contra o Flamengo se aproximando, torcida já se mobilizando, comprando passagem, criando expectativa. Não vai ser uma Supercopa qualquer para
para o Corinthians. O ambiente mostra isso, só que antes de tudo isso, tem um personagem que chegou emocionado, falou com o coração e vestiu a camisa como quem entende o peso dela. E essa história merece atenção. Na próxima parte, a gente vai falar da chegada de Gabriel Paulista, do impacto emocional dessa contratação e do que isso representa para o vestiário. A chegada de Gabriel Paulista talvez seja o movimento mais simbólico do Corinthians nesse início de temporada. Não apenas pelo lado técnico, mas principalmente pelo que ele representa emocionalmente. E isso, no futebol, pesa tanto quanto qualidade dentro de campo. Gabriel chega como jogador livre, depois de passagem pela Europa, com bagagem, experiência e liderança. Mas o que mais chamou atenção não foi isso, foi a forma como ele falou ao se apresentar. Um discurso verdadeiro, humano, sem roteiro pronto. Ele deixou claro que abriu mão de dinheiro para estar perto da família, que viveu dias difíceis por causa da saúde da mãe, que precisou escolher entre continuar em um ambiente confortável financeiramente ou voltar para casa, para o Brasil, para estar com quem mais importa. Quando ele diz que o dinheiro não é mais importante do que estar com a família, isso bate diferente. E quando ele completa dizendo que vestir a camisa do Corinthians emociona, que a camisa é pesada e que é para os fortes, ele mostra que entende exatamente onde está pisando. Isso conecta direto com o momento do clube. Um Corinthians que passou por caos fora de campo, pressão, dívidas, críticas, mas que dentro do vestiário parece cada vez mais unido, e jogadores experientes fazem diferença nesse processo. Gabriel não chega apenas para disputar posição, ele chega para liderar, orientar, acalmar e organizar, e isso se soma ao papel de André Ramalho, que já atua como uma espécie de capitão informal. É ele quem conversa com diretoria, que organiza questões internas, que cobra jogadores, que chama a atenção quando precisa. Um líder que veio da Europa, com outra mentalidade, mas que entendeu rapidamente a realidade do Corinthians. Quando você junta esse tipo de liderança com um ambiente mais leve após um título grande, o resultado aparece em campo. Não é coincidência que 2 dos 3 gols da estreia tenham vindo de zagueiros. Zagueiro confiante sobe mais, ataca a bola com convicção, acredita que pode decidir. E aí entra um ponto importante. O Corinthians não queimou etapa de recuperação física. Dorival foi claro, só joga quem está bem. Ninguém foi para o sacrifício. Ninguém entrou sem estar 100%. Isso mostra planejamento e mostra que o clube pensa no médio prazo, não apenas no resultado imediato. Mesmo assim, o elenco ainda é curto. Houve jogo em que o treinador teve apenas 18 jogadores de linha disponíveis. 3 jovens foram chamados apenas para completar o banco. Isso expõe a necessidade de reforços, não necessariamente de titulares, mas de elenco, quantidade, opção, competição interna. E dentro disso, a diretoria vem trabalhando com o que tem: jogadores livres, empréstimos, oportunidades de mercado. Sem transfer ban, pelo menos por enquanto, o Corinthians tenta aproveitar essa janela para se reforçar minimamente antes que qualquer nova restrição apareça. E o torcedor precisa entender isso. Não adianta cobrar contratações milionárias de um clube que não pode fazer isso agora. A reconstrução passa por responsabilidade, passa por decisões difíceis, passa por montar um elenco competitivo dentro do possível. E mesmo assim, olha a percepção externa. Pela primeira vez em alguns anos, palmeirenses começam a admitir certo receio do Corinthians. Não é exagero. O histórico recente de derbys mudou o clima. O Corinthians venceu clássicos importantes, ganhou confiança e deixou marcas psicológicas no rival. No ano passado, foram muitos derbys, e cada vitória do Corinthians pesou mais do que o placar, pesou no ambiente, na narrativa, na cabeça do adversário. Hoje, mesmo com diferenças financeiras claras, o favoritismo absoluto do Palmeiras já não é mais tão óbvio, e isso aumenta a expectativa para o próximo derby, um jogo que pode dizer muito sobre o restante da temporada. Pressão de um lado, confiança do outro, um clássico que vai muito além de 3 pontos. Mas antes disso, ainda tem uma pergunta importante que ronda o elenco, um nome que divide opiniões. Um jogador que já mostrou que pode entregar, mas que ainda precisa provar muito com essa camisa. Na próxima parte, a gente vai falar sobre Pedro Raul, sobre o que pode mudar com ele nesse novo Corinthians e fechar o panorama completo desse início de temporada. E para fechar esse panorama do Corinthians que começa a temporada com outra cara, a gente precisa falar de um nome que sempre divide opiniões: Pedro Raul.
Um jogador que muitos já descartaram, mas que talvez esteja diante da maior oportunidade da carreira com essa camisa. Muita gente esquece de um dado importante. Pedro Raul fez 11 gols no Campeonato Brasileiro. Sim, 11 gols. Mais do que o próprio Yuri Alberto na competição. Isso não é pouco, isso não é irrelevante. E isso mostra que existe ali um jogador que, em determinado contexto, consegue entregar. O problema é que contexto importa, ambiente importa. Confiança importa. E o Corinthians de antes era um ambiente pesado, pressão diária, crise fora de campo, troca de treinador, insegurança geral. Não é fácil para nenhum atleta render assim. Agora o cenário é outro. O clube é campeão da Copa do Brasil, o vestiário está mais unido, o discurso é mais positivo, o treinador é diferente, a comissão técnica trabalha com mais calma. E isso pode fazer toda a diferença para um centroavante que vive muito de confiança. Nesse primeiro momento, a diretoria deixou claro que não pensa em emprestar Pedro Raul. Ele fica, vai receber oportunidade, e isso é justo. Futebol não é matemática simples. Jogador não desaprende a jogar da noite para o dia. Às vezes, só precisa do ambiente certo para voltar a render, e não estamos falando de titularidade garantida. Estamos falando de opção, de elenco, de alguém que pode ser útil em determinados jogos, em determinadas situações. Um clube que disputa várias competições precisa disso. E quando a gente olha o todo, o Corinthians começa a temporada com um elenco que talvez não seja mais forte no papel do que no ano passado, mas que parece mais equilibrado emocionalmente. Algumas saídas pesam, como a de Maicon, que terminou a temporada como titular, mas em contrapartida, o clube tenta preencher lacunas que antes eram evidentes. Não havia lateral direito reserva, agora há. Faltavam opções no meio. Agora começam a surgir. A defesa ganha mais liderança. O banco começa a ser montado. Nada espetacular, nada fora da realidade, mas suficiente para competir. E isso é importante deixar claro. O Corinthians não entra no Paulista para queimar etapas físicas. Ninguém vai jogar sem estar bem, ninguém vai forçar retorno. O foco é a temporada inteira, não apenas o estadual. Mesmo assim, o Paulista ganha um peso especial. Não só pelo título em si, mas pelo que ele representa emocionalmente. Clássicos, rivalidade, confiança. E o derby que se aproxima pode dizer muito sobre o que vem pela frente. O Palmeiras, pela primeira vez em alguns anos, sente pressão real. Qualquer tropeço gera crítica. A cobrança em cima do treinador aumentou. Do outro lado, o Corinthians chega mais confiante, mais leve, com menos obrigação e mais vontade de competir. E isso torna o clássico ainda mais perigoso para quem entra como favorito. Clássico não respeita lógica, não respeita investimento, não respeita tabela, respeita momento. E hoje, o momento do Corinthians é de reconstrução com confiança. Claro que os problemas fora de campo não desapareceram. Dívidas seguem, limitações seguem, mas dentro das quatro linhas, o cenário é outro, mais calmo, mais organizado, mais competitivo. E a Fiel sente isso. O ambiente muda. A torcida volta a acreditar, volta a se empolgar, volta a olhar para o time com expectativa e não apenas com medo. Agora a pergunta fica para você: esse Corinthians pode ir até onde nessa temporada? Dá para brigar, dá para competir, dá para surpreender? Ou ainda falta muito para sonhar mais alto? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha desse Corinthians, dos reforços, do momento do time e do que espera para os próximos jogos. Deixa o gostei para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma novidade do Timão. Representa Fiel, porque isso aqui é Corinthians. Vai, Corinthians!